Sejam bem-vindos ao Espectros, o podcast de entrevistas da revista Autismo. Meu nome é Thiago Abreu e sou jornalista. Assim como o espectro de cores é formado por muitos tons, é impossível resumir alguém apenas pelo que faz. Aqui no Espectros, trazemos as pessoas que constroem a comunidade do autismo no Brasil para saber mais sobre estes indivíduos além da história, seja familiar, profissional ou pessoal com diagnóstico. Este podcast é uma produção da revista Autismo com patrocínio da Clínica Somar Special Care. E a nossa convidada do mês de outubro é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, a UFC, e mãe de 6 filhos. Na década de 1990, com a experiência da maternidade e de movimentos sociais, criou a Casa da Esperança, instituição que atende e acompanha autistas. Além de escritora, também foi fundadora da Associação Brasileira para a Ação por Direitos das Pessoas Autistas, a Abraça, da qual já foi presidente. Com essas credenciais, Fátima Dourado é a entrevistada do mês aqui no Espectros. Fátima, muito obrigado por aceitar aqui falar um pouco sobre você, sua trajetória aqui no Espectros. E a primeira pergunta é, quem é Fátima Dourado? Bom, você já falou aí um pouco, né? Na realidade, eu digo que sou uma mulher nordestina, muito acostumada com a luz, né? Que o Ceará é a terra da luz, e também com as dificuldades da terra onde eu nasci. Como você disse, eu sou médica pela Universidade Federal do Ceará. Durante muitos anos eu fui pediatra, né, quase 15 anos, e desde de 2008 eu exerço psiquiatria e com foco, com a área de atuação mais intensa na área de psiquiatria da infância e da adolescência, mais especificamente focada nos transtornos do neurodesenvolvimento e do autismo. De fato, também eu sou escritora, sou palestrante, sou diretora clínica da Casa da Esperança e fui a fundadora e a primeira presidente da Associação Brasileira de Ação por Direitos da Pessoa com Autismo. A Casa da Esperança foi fundada há quase 30 anos, né? E foi fundada porque, na época, em 1993, só existia uma única organização que atendia pessoas com autismo aqui na cidade de Fortaleza, e meu filho, naquele tempo, o mais velho dos autistas, ele estava completando 13 anos, começou a ter uns desafios comportamentais importantes e foi convidado a se retirar da escola. E por conta disso, né, eu me lembro muito da diretora no dia que me convidou para que eu não levasse mais a partir de agosto, era final de junho, e ela disse: Fátima, sinto muito, sei que em Fortaleza não tem nenhum outro lugar para o Jordano Bruno, mas a gente não tem mais como ficar com ele. Nessa hora eu disse: sinto muito, o Jordano não vai ficar sem nenhum lugar, ele é um cidadão. E em agosto a gente funda a Casa da Esperança, não sei de onde eu tirei esse nome, mas como tinham me tirado tudo, sobrou a esperança. E a gente começou então, não em agosto, como eu pensava, mas em outubro desse mesmo ano, a gente começou essa experiência. A casa já chegou a ser a maior organização da América Latina e hoje nós atendemos apenas pelo Sistema Único de Saúde, fora os particulares. A gente atende 800 pessoas com autismo e suas famílias. Na sua descrição, você falou sobre a sua origem, né, principalmente em relação ao Ceará, e eu queria voltar um pouco, então, para te perguntar como é que foi a sua infância, né? Como é que foi esse primeiro processo, o que te construiu, não só localmente, culturalmente? Na realidade, eu nasci no sertão do Ceará, né, na cidade de Pedra Branca, e no interior do Ceará. Numa época em que ainda não existiam vacinas, né? E não existia um programa nacional de vacinação tão importante como veio até no Brasil e depois se destacou perante o mundo. Então havia uma mortalidade infantil muito grande, de tal forma que o meu primeiro irmão, o mais velho do que eu, ele morreu de gastroenterite, de infecção intestinal. As crianças morriam de diarreia, desidratação, era a maior causa de mortes que existia aqui no Brasil. E eu fui criada no sertão do Ceará, vendo todos os dias, de tarde, os caixõezinhos passando, uns rosa, outros azuis, né? E desde cedo, talvez pelo choro da minha mãe, pelo zelo com que ela guardava
as coisas, os brinquedos do meu irmão, que eu brincava escondido, que ela chamava de meu santinho, eu cresci e desde sempre eu sabia que eu ia ser médica e queria me dedicar à infância e à adolescência, né? De alguma forma eu queria me interpor, né, entre esse destino que parecia onde a grande parte das crianças que nasciam morriam antes de completar 1 ano de idade. Então, desde sempre, e aqui no Ceará realmente tinha muita seca, né, e muita desigualdade social, muito machismo. Eu me lembro que quando eu terminei o curso ginasial, na época, né, que era o fundamental hoje, e eu queria fazer o curso médio, que se chamava científico, e eu já tinha mudado de lugar, era do Juazeiro do Norte, do meu pai, com o Padre Cício, e lá não tinha curso científico para as meninas, só tinha para as mulheres, era destinado o curso normal, que era para ser professora. Era o único destino fora dona de casa que era aceitável para uma moça. E eu comecei, então, já um ativismo político para que tivesse científico para as mulheres. Fui cursar no Crato, mas entrei já no movimento estudantil nessa época. E de lá para cá, aprendi muito com meu pai, que sempre foi um grande defensor dos direitos humanos, da educação. E eu sempre segui aí os passos dele, né? E entrei no movimento estudantil, no movimento feminista, fui a primeira presidente do Conselho Cearense dos Direitos da Mulher, enfim, e não parei mais de pelejar, de lutar e de deixar de acreditar no mundo melhor, mais justo, e aí depois com o autismo dos meninos, com a minha militância, mais inclusivo e mais respeitoso com as diferentes formas de ser e de existir. E o seu primeiro contato com o autismo veio com os diagnósticos dos filhos ou você tinha ouvido falar sobre autismo antes disso? Não. Eu, quando fiz faculdade de medicina, a gente sabe que a história do autismo, apesar dos primeiros relatos científicos remontarem à década de 40, né, o autismo veio a ficar mais conhecido no Brasil e no mundo mais nas décadas de 70 e 80. Então, o meu filho nasceu em 1979. Eu estava terminando medicina e eu nunca vi um caso de autismo na faculdade de medicina. Hoje, olhando retrospectivamente, eu me lembro de colega que eu tenho certeza que tinha autismo leve, entendeu? Mas eu nunca vi na pediatria, no ambulatório de pediatria, eu nunca vi um caso de autismo. E quando meu filho nasceu, eu tinha casado muito jovem, ainda na faculdade, tive o primeiro filho no 3º ano de faculdade. Quando o Jordano nasceu, que era o segundo, eu percebia diferenças dele com o outro, né? Ele estava demorando muito a falar. O meu primeiro emprego, depois de formada, foi numa creche pública, era uma creche da FEBEM, onde ficavam crianças que eram colocadas para adoção, né? Que tinham, os pais tinham perdido a guarda, então eu convivia com crianças que tinham tido uma estreia nesse mundo muito problemática, vamos dizer assim, crianças achadas em lata de lixo, crianças que tinham sido abusadas sexualmente, e eu via que todas aquelas crianças, a despeito do seu sofrimento grande, quando a gente dava carinho, aconchego, comida de qualidade, elas floresciam. E o meu filho, eu sentia, apesar dele ser lindo, saudável, ele tinha uma diferença, ele parecia se bastar, ele tinha um atraso na fala. E a gente começou, então, a peregrinação, que ainda hoje muitas famílias fazem, levando para os maiores autoridades em psiquiatria infantil que tinha no país, e ninguém sabia o que ele tinha. O diagnóstico ele veio realmente já mais tarde, né, para o Jordano, e também na época eles não frequentavam, eles começaram a frequentar a escola regular, e depois o meu 3º filho também tinha características de autismo clássico. Hoje eu acho que toda a minha família é neurodiversa, Tiago. Até eu tenho muitas características, né? Eu brinco sempre com as mães quando elas levam os filhos para que sejam diagnosticados por mim. Eu digo sempre, você vai reconhecer muitas coisas do seu filho em você. Eles não nasceram num pé de coco, eles saíram de nós, carregam nossos genes, nosso sangue. E a gente também tem características, né? E hoje eu digo que toda a minha família é uma grande família neurodiversa, mas o Jordano e o Pablo eles têm uma forma mais clássica, né, com um nível maior
de suporte, que necessitam de maior suporte. E também, como eu digo, até porque não tiveram diagnóstico precoce, nem tiveram intervenção precoce, não tiveram esses suportes que eles precisavam, logo foram chamados a se retirar da escola regular, não podiam frequentar, não tiveram direito à mesma educação que os outros irmãos, e até que em 1993 foram convidados a sair da única escola especial que os aceitava. E aí começou o nosso desafio de ver que lidar com o autismo não significa querer mudar a criança, modificar o comportamento dela para que ela caiba nesse mundo. Era uma tarefa bem maior, que era transformar o mundo para que ele coubesse as minhas e todas as crianças que nascessem com um cérebro diferente das outras, com a percepção diferente das outras, enfim, com todas as crianças neurodiversas. E o fato de ter muitos autistas na sua família, isso de alguma forma ajudou a você encarar isso com mais naturalidade, ou você acha que não fez diferença? Olha, eu acho que o fato de ser uma pessoa que desde cedo lutava contra as desigualdades, contra o machismo, contra o racismo, contra as desigualdades sociais que já eram imensas na minha juventude e que continuam, né? Eu acho que o fato de sonhar com uma sociedade livre, justa, que coubesse todo mundo, onde todo mundo fosse cidadão de primeira classe, né, me ajudou a respeitar as diferenças, né? De alguma forma, eu acho que a minha vida tinha me preparado. Eu acho que as duas coisas, né, também eu era muito ligada na história do cristianismo primitivo, não desse cristianismo hoje que faz arminha, mas do cristianismo que respeita também as diferenças, que não julga, né, que acolhe, que inclui, junto com a minha militância de esquerda, né, tinha lá uma mistura assim, que me preparou para entender que as deficiências você não vai ajudar a pessoa fazendo com que ela se modifique completamente, entendeu? Mas principalmente tentando quebrar as barreiras, ajustar os ambientes, mudando realmente o ambiente para que ele possa deixar com que as pessoas floresçam com as suas diferenças, né? Porque a diversidade humana ela é motivo de alegria e não de tristeza e de sofrimento. Por isso que ainda hoje eu acho meio estranho quando eu vejo algumas pessoas dizem, porque meu filho é uma tragédia, é uma desgraça, entendeu? Porque eu acho que eu tive 6 filhos, né? E assim, eu acho que cada um dos meus filhos me trouxe muita alegria, prazer, sensação de completude, mas me trouxe também desafios específicos de cada um, né? E eu acho que é importante que a gente respeite esses desafios. Um dia a gente já foi também desafiador para os nossos pais, e aí eu acho que eu não consigo ver o autismo como uma tragédia. Eu consigo ver o autismo como uma condição diferente, com muitas apresentações muito distintas umas das outras, mas todas as pessoas com autismo eu vejo sempre como pessoas que são plenas em sua dignidade humana e que merecem o respeito, o afeto, o amor e o suporte que precisam para que possam se desenvolver. Você falou um pouco sobre o início, aquilo que motivou a criação da Casa da Esperança, né, esse primeiro período, e eu queria te perguntar como é que foram os primeiros anos de desenvolvimento da organização. Foi difícil? Quais foram os principais desafios que vocês viveram ali inicialmente? Foi difícil, mas você sabe que hoje eu acho até mais difícil. Primeiro, eu era bastante jovem e assim, não existia nenhuma outra organização tirando essa escola que aceitava crianças com autismo. Então, teve um fato importante que era, eu tinha acabado de terminar o meu mandato como presidente do Conselho Cearense dos Direitos da Mulher. Então, eu aparecia muito na televisão, né? Eu fui candidata a deputada logo depois e fui uma das candidatas mais votadas, não fui eleita pela legenda, então eu era uma pessoa muito conhecida e, graças a Deus, bastante respeitada aqui no meu estado, né? Então, quando eu assumi a Casa da Esperança, quando eu aparecia na televisão descrevendo
as características dos meus filhos, no dia seguinte tinha um monte de gente. Para você ter uma ideia, na época eu tinha ido no governador, quando essa escola tinha colocado o valor, né, para as crianças estudarem lá em tempo integral, era 10 salários mínimos por pessoa. E eu tinha 2, então eram 20 salários, não dava para eu fazer frente a isso. Então eu fui no governador do estado, o Conselho da Mulher tinha um status de secretaria de estado, e levei, eu digo, olha, tá aqui, já ocupei muitos cargos públicos e eu não tenho condição, tá aqui meu contra-cheque. E eu me lembro que foi feito, então, um acordo, né, de que a gente iria fazer um convênio de subvenção social, para que o Estado subsidiasse, então, não só a minha, eu não fui pedir para mim, eu disse que queria pelo menos 10, para que subsidiassem essa escola e as crianças pudessem estudar. Nesse dia, quando a gente recebeu isso, eu fui na diretora e disse, olha, você escolhe as 10 crianças, 10 não, porque 2 eram minhas, né? As 8 crianças que mais precisam e que elas vão ter uma bolsa, né? Vamos chamar assim. Elas vão ser beneficiadas por essa subvenção. Isso aconteceu em março, eu acho, e os meninos já foram retirados pedidos para sair em julho. No dia, eu pedi para não saber o nome dos garotos, mas quando foi no dia seguinte, eu saí sem chorar, com muita raiva, anunciei a Casa da Esperança. No dia seguinte, eu passei a noite chorando, né, porque assim, meus filhos já haviam sido expulsos de escolas, já era diferente, eu sabia que eles eram diferentes, apesar de eu ter sido uma menina criada boa parte da vida no interior, eu sempre acho que o mundo me recebeu, a minha acolhida foi muito boa, né? E com meus filhos era diferente, era como se eu tivesse trazido 2 crianças alienígenas para o planeta errado. Não podiam estudar com os outros irmãos, não podiam frequentar os mesmos lugares. Eu me lembro de uma vez que a gente levou o Jordano para o teatro e ele pegou um bombom, que eu brinco sempre que os meninos parecem que já nascem comunistas, eles são pequenos, não têm muita noção de propriedade privada. Se tiver uma coisa na mesa vizinha, vão lá e tiram. E aí ele, uma vez no teatro, ele pegou um bombom de um coleguinha que estava vizinho e a mulher fez um escândalo, a mãe do garoto, que eu não dava educação. Graças a Deus os atores pararam a peça, chamaram o Jordano para ir lá para frente, mas sempre era diferente, sempre tinha muito desafio, né? E então, quando eu não sabia quem eram essas mães, mas eu fui chorar bastante, com medo que não tivesse no mesmo lugar, que eu não conseguisse realizar meu sonho. E no dia seguinte, quando eu fui, essas outras 8 mães me procuraram. Um deles eu não sabia, mas também tinha sido expulso, e aí elas disseram, a gente vai sair junto. Eu disse, como é que a gente vai criar? Qual é o capital? Eu era médica funcionária pública e era a que tinha melhor condição, para você ter uma ideia. As outras a maioria eram donas de casa ou estudantes. E aí a gente, vamos começar com as nossas bolsas. Então a gente foi novamente ao governo do estado e solicitou para que a nossa fundação ficasse com essas 10 primeiras bolsas, que foram então o capital inicial do nosso empreendimento. Mas como eu disse a você, no dia da inauguração eram 10 crianças e 8 famílias, né, 8 mães, que foram as fundadoras. Mas cada vez que eu dava uma entrevista, no dia seguinte tinha dezenas de pessoas na nossa porta. De tal forma que com 2, 3 meses a gente já tinha uma lista de 100 crianças esperando para entrar. E aí a gente fez um projeto que foi um marco inicial e assim, um marco da nossa cara também. O projeto se chamou Amigos da Diferença, né? Desde o início a gente tinha essa visão de que o autismo não tinha essa história de coitadismo, não. Então o projeto Amigos da Diferença, como a sede ainda era pequena, a gente fez um projeto, a gente capacitava, a gente trabalhava no início, eu e o Alexandre, meu marido, a gente tinha formação em psicodrama, então a gente fazia um curso de formação de 6 meses com os agentes, a gente chamou de agentes terapêuticos, né, que eram jovens de nível médio, que iam dar suporte a essas crianças nas suas casas, né, ajudar a família, acompanhante terapêutico ou cuidador, como se queira dizer o nome. E a gente contratou uma equipe multiprofissional que atendia ambulatorialmente. Os meninos recebiam no ambulatório da Casa da Esperança
os acompanhamentos de medicina, psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia, e em casa, durante 4 horas por dia, eles recebiam o suporte desse amigo, né, desse amigo terapêutico, agente terapêutico, que ajudava então a passear, a treinar as atividades de vida diária. E pouco tempo depois a gente foi aos poucos ampliando, conseguindo convênios com órgãos públicos. A gente conseguiu lançar o nosso primeiro livro, que chamava Amigos da Diferença, e a gente conseguiu ampliar na sede, transferir essas 100 crianças para serem atendidas 4 horas por dia no contraturno da escola regular. Foi o nosso começo, né? Depois de 10 anos, a gente já tinha cerca de 400 crianças, e em 2006 a gente conseguiu, primeiro, ajudar a construir a lei para que tivesse uma portaria prevendo que no Sistema Único de Saúde deveria ter um atendimento integral, multiprofissional, interdisciplinar para pessoas com autismo. E a gente, então, fez a nossa parceria com o SUS e a gente começou, desde então, a atender pelo Sistema Único de Saúde. Hoje são cerca de 800 famílias que a gente atende, fora pessoas que a gente recebe do Brasil, do exterior, né, buscando diagnóstico, né, principalmente nos 2 polos, assim, porque a gente, desde o começo, sempre atendeu todo o espectro, né, a casa não trabalha com crianças autistas. Eu tenho pacientes de 1 ano de idade, tenho pacientes de quase 80 anos de idade. Então, a gente tem pessoas de todas as idades, de todo o espectro. Nós trabalhamos desde a intervenção precoce, né, ao acompanhamento multiprofissional para crianças, jovens, adultos e até idosos, né, e quando são estudantes, sempre no contraturno da escola, porque a gente defende a inclusão na rede regular de ensino e é parceiro das escolas inclusivas. E a gente também tem o diagnóstico de pessoas adultas, né? Então a gente tem aqui, Tiago, se depois vocês quiserem entrevistar, a gente tem um grupo, por exemplo, que chama Neurodivergentes. Esse grupo é um grupo formado por jovens e adultos com autismo, geralmente autismo leve, os neurodivergentes, então onde participam médicos, advogados, jornalistas, engenheiros, pesquisadores, professores universitários, todos autistas. Então, o Neurodivergência, a gente tem uma banda também, a banda Neurodiversos, e a gente toda semana tem uma terapia de grupo, eles têm um grupo onde se articulam através do WhatsApp, e tem uma incidência política bastante grande. A maioria entra como paciente, depois vira ativista político mesmo. Nós já temos pessoas, por exemplo, o Lucas, que foi presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o meu filho Alexandre Mapurunga também já foi, e agora tem todos os conselhos, todos os órgãos de defesa dos direitos humanos, sempre tem alguém da Casa da Esperança, alguém do grupo Neurodivergência. Então a gente tem uma alegria muito grande, não só da nossa história, mas principalmente da nossa história. Ela reflete um pouco a história do autismo no Brasil e no mundo, né? Onde primeiro só os médicos falavam do assunto, depois, graças ao feminismo, algumas mulheres como eu no Brasil e no mundo todo, empoderadas aí com toda a questão do feminismo, criaram coragem de lutar por seus filhos. Então a gente teve uma segunda fase do movimento, onde foram criadas muitas instituições lideradas por mulheres mães de pessoas com autismo, e agora a gente está vivendo esse autismo na terceira onda, onde se fala do autismo na primeira pessoa, né? O grupo Neurodivergentes faz parte, então, disso. São ativistas da neurodiversidade, eles lutam, têm orgulho de ser autista, participam de congressos médicos e querem que aquele lema do movimento das pessoas com deficiência, né? Lutam para que se garantam nada sobre nós sem nós. Então é muito importante que a gente escute os autistas, eles têm muito a nos dizer, né? E para que a gente entenda mais o autismo descrito pelos próprios autistas. E além da própria história do autismo,
a história de vocês também reflete um pouco de como era o cenário tecnológico e todo o passar que a gente teve de lá para cá. Sim, Inclusive, sim. na história da Casa da Esperança, vocês fizeram uso forte da internet, e aí eu sei até que alguns domínios como Autismo Brasil, por exemplo, são de vocês. Isso foi uma estratégia na época? Como é que foi isso? Não, na verdade, quando a gente começou, existiam pouquíssimas entidades, né, aqui. A gente, por exemplo, no começo a gente se filiou à Abra, né, que era ligada à AMA de São Paulo. Depois, então, a Casa da Esperança, se não me engano, foi o primeiro site que a gente teve de autismo no Brasil. Eu me lembro disso nos congressos que a gente já falava, né? E por isso que tinha autismo, embora já existisse a Abra quando a casa começou. Eu cheguei a ser diretora técnica da Abra, depois a gente foi se diferenciando, vamos dizer, politicamente, na nossa visão, né, do autismo, né? Então, a gente defendia a questão da inclusão, das mudanças atitudinais, da inclusão na escola regular. Então, aquela coisa, que a prática é que vai nos diferenciando, e então a gente, junto com outras pessoas do Brasil inteiro, acabamos criando a Abraça. E a tecnologia não foi só para difundir a casa, né? A gente tem um uso forte da tecnologia, do uso de aplicativos também, porque a gente acredita mesmo que, assim, o grande objetivo, quando a gente dá o diagnóstico de uma criança autista, o grande objetivo da terapia, existem muitos mitos ainda sobre o autismo, muitas inverdades, método tal é o único que é cientificamente aprovado. Isso é mentira, né? A gente sabe que o autismo é um espectro amplíssimo, não tem nenhum método que dê conta. Eu pego bebês que não dizem nenhuma palavra, pessoas adultas que só falam por palavras soltas, meninos de 2, 3 anos aprendendo inglês sozinhos, enfim, temos pessoas que aprendem vários idiomas sozinhos. Então não tem um método que dê conta desse fenômeno tão amplo. O que a gente sempre diz é que o grande objetivo da terapia, lá nos primeiros anos de vida, é o desenvolvimento da comunicação social e o apoio, o suporte para a regulação emocional, né? Porque é uma coisa que nós sabemos que boa parte das pessoas com autismo tem um limiar de frustração mais baixo, né? Então daí vem os meltdown, shutdown, enfim, episódios de desregulação emocional que podem atrapalhar aí, principalmente nessas escolas mais certinhas, né? Que não vão cuidar, ou certinhas entre aspas, que não vão cuidar porque devido às questões sensoriais, às vezes é uma lâmpada, às vezes são ruídos que podem fazer com que aquela pessoa se desregule. Então esse é o nosso objetivo, né? O programa individual para cada um, o suporte de uma equipe multiprofissional, né? Que possa estar atendendo cada indivíduo, vendo seu suporte que ela precisa individualmente. Então a gente tem um uso muito grande de tecnologia também para ensinar essa criança, para ajudá-la no desenvolvimento da comunicação e depois da leitura, né? Então a gente faz um uso muito grande também da tecnologia, né? Não só, claro, que o mais importante suporte que a gente pode ter são pessoas que acreditam no potencial daquelas crianças, daquelas pessoas, mas também a tecnologia, quando bem utilizada, pode dar uma importante contribuição. Mas voltando a essa época da internet, eu queria te perguntar como é que era a comunicação de vocês com outras entidades ou com outras pessoas do campo do autismo no Brasil. Porque nos anos 90, né, tinham poucas atuações e eu já ouvi falar que chegou a existir uma lista de e-mails ali no Yahoo, não sei se você pegou essa época. Sim. Essa lista até o meu companheiro Argemiro, que ainda hoje é um grande amigo, acabou de perder o filho dele, o Gabriel, que foi o grande mentor, né, o grande mestre dele. Mas assim, existia essa lista, eu tenho grandes amigos, inclusive amiga aqui do Ceará, que participavam, mas as organizações, a gente também tinha os congressos, nós organizávamos a Abra, nós aqui da Casa da Esperança, sempre a AMA de São Paulo e a Casa da Esperança do Ceará eram as duas maiores organizações, né? Então a gente estava sempre organizando congressos nacionais, onde a gente juntava todos os médicos, havia, além das redes da internet, dessa rede de autismo, existia também essa ligação entre as organizações, onde a gente, anualmente ou bianualmente, a gente fazia
congressos, né, de atualização com pais, com profissionais, e aos poucos foram surgindo, pelo menos a gente, desde os primeiros congressos que a gente fazia, em 2005, por exemplo, a gente já tinha mesas só com autismo, a gente fomos os primeiros a trazer o Amiclin, né, que é um brasileiro que era uma grande autoridade de autismo, o Jim Sinclair, que é um dos criadores do movimento da neurodiversidade. Então, assim, a gente sempre também estava ligado e antenado com o advento da internet, com o que acontecia. Nós chegamos a ter parcerias científicas com a Universidade de Yale, com a Universidade de Washington. A gente trouxe vários autistas também aqui, né, para o Ceará, para o Brasil, enfim. A gente sempre trabalhou com os olhos também bem abertos e em parceria com o que tinha de melhor, de mais atuante no Brasil e no mundo. Aliás, você já apoia a revista Autismo? Sabia que você pode contribuir com uma pequena quantia mensal e fazer a revista impressa chegar a mais pessoas sem acesso à internet? Além disso, os apoiadores têm acesso à revista digital antes de todo mundo, além de conteúdo extra, como bastidores de reportagens e participação de lives exclusivas. Veja todos os detalhes no site canalautismo.com.br/apoie. Você tocou já um pouco nesse assunto, mas agora acho que é um momento até para detalhar um pouco mais. Você foi uma das fundadoras da Abraça e eu queria te perguntar como é que foi o processo de fundação e o seu período na presidência. O processo de fundação, assim, quando eu digo não só a Casa da Esperança, saiu da ABRA, que era a Associação Brasileira, né? O Argemiro, várias pessoas se desligaram. E a gente começou a pensar em criar uma organização nacional que fosse mais voltada para a nossa forma, né? Onde que respeitasse o protagonismo autista, né? As diversas formas de ser autista, que tivesse essa conexão assim, mais vinculada com a questão dos direitos humanos, do autismo como neurodiversidade, e aí a gente ficou muito amigo. A partir dos congressos que a gente participou na própria ABRA, a gente foi fazendo laços de amizade, de muito afeto. E veja, foi numa época em que o autismo era tão desconhecido que a gente, por exemplo, no Ceará era a única entidade, então a gente tinha o Argemiro lá na Bahia, a gente tinha, assim, cada estado a gente tinha um núcleo. Então a gente vivia conversando via internet e a gente marcou, então, um encontro aqui no Ceará com companheiros do Brasil inteiro, quando a gente criou a Abraça. Eu tive 2 mandatos, né, consecutivos, e aí o meu filho mais velho, que a gente achava que era gênio, que não tinha nada a ver com autismo, aos poucos ele foi se identificando com uma condição, de tal forma que eu digo hoje que não tenho 2 filhos autistas, eu tenho uma família neurodiversa. E o Alexandre, então, depois de mim, ele foi o próximo presidente da Abraça. Depois, aí de lá para cá, dele para cá, todos os presidentes da Abraça e os membros mais atuantes são autistas. Nós, da velha guarda, a gente pode dar o suporte quando precisa, participa dos congressos. A Abraça fez o primeiro encontro brasileiro de pessoas com autismo aqui no Ceará, o EBA. Foi um momento foi assim, uma epifania, a gente vê tantos autistas, escritores, poetas, enfim. É um encontro onde os protagonistas eram eles. E depois surgiu também o grupo Neurodivergentes, como eu falei, nós já fazemos encontros na Casa da Esperança, onde os médicos, os terapeutas vão ouvir os autistas, né? E de lá para cá, hoje eu tenho uma atuação bem menor, né, na Abraça, porque eu tenho me dedicado muito à medicina, à prática a clínica do autismo, né? Então, passo o dia todo atendendo e continuo como presidente da casa, saí um tempo, o Alexandre ficou como presidente. Depois eu retornei e realmente a gente tem que matar vários leões por dia. É melhor dizer que vai descascar abacaxi, matar leão não é uma coisa muito boa. E a gente, então eu estou na presidência, na diretoria clínica, eu estou nos 3 níveis, né? Eu sou peão, porque sou médico, aí estou lá produzindo. No nível estratégico eu sou diretora clínica, então coordeno toda a equipe multiprofissional, são 100 profissionais, né? Entre pedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, enfim, fisioterapeutas.
E a gente, e além disso, tem a parte mais estratégica, né? Eu sou presidente num desafio nesse SUS que está bem sucateado, o preço do procedimento cada vez menor, enfim, com muitas dificuldades. Hoje uma população realmente bem sofrida, né, por conta da crise econômica que a gente vive. Tem casos onde o menor desafio é o autismo, né, porque muitas famílias, às vezes, que perderam, não tem mais como fazer frente ao aluguel, a fome, aí passando por várias casas, enfim. E a gente atende todas as classes sociais, né, então a gente, enfim, tivemos o desafio aí da pandemia, que foi onde a gente teve que se readaptar, que mudar, reestruturar o nosso atendimento, enfim. Eu tive na Abraça, que você perguntou, só fui presidente durante 2 gestões. Nesse período aí de surgimento da Abraça, houveram algumas discussões sobre o autismo no Brasil muito importantes e relacionadas também ao campo da deficiência, que foram, por exemplo, primeiro, a Convenção, né, dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Eu queria te perguntar se a Abraça teve alguma participação direta ou indireta nisso. Fundamental, o Alexandre, na época, ele era presidente, ele viajou muitas vezes, né, para a ONU, para os Estados Unidos, enfim, ele teve não só no Brasil, né? O Alexandre, meu filho, ele viajou para muitos países da América Latina, implantando, e enfim, a convenção foi um marco assim, na Abraça. A Abraça teve um papel fundamental, né? Aliás, eu acho que realmente, e apesar de eu estar mais afastada, os meninos têm feito um trabalho que sozinha, que como médico ou as mães nós não teríamos condições. Discussões sobre a sexualidade da pessoa com autismo, as campanhas que a Abraça tem feito, a questão da própria convenção, enfim, uma grande ampliação de direitos da pessoa com autismo e, enfim, eles têm uma atuação muito, muito, muito bacana. Em 2012, a gente teve a Política Nacional do Transtorno do Espectro Autista e eu queria saber se você teve alguma participação na construção dessa política. Eu, pessoalmente, não. A Abraça teve, né, acabou ficando, eu sei que teve muitas discussões, eu acompanhei lá, e, enfim, em todas essas políticas a Abraça sempre radicalizando mais na história da inclusão, né, teve uma época que queriam se abrir algumas brechas, dependendo do atestado médico, se a criança poderia ir para a escola especial, né, e a gente sempre foi a favor de que lugar de autista é em todo lugar, né? E a gente, essa luta mais política ficou mais a cargo da Abraça, eu fiquei mais no lado técnico, então vários daqueles protocolos que tem do Ministério da Saúde, cita o meu livro, um dos meus livros, ou então aqui mesmo também, a gente participou aqui em outros cantos de muitas capacitações, né, de profissionais. Aqui no Ceará, eu fui preceptora durante muitos anos dos residentes de psiquiatria, e isso para mim foi assim, uma coisa muito importante, porque eu nunca vi autista na faculdade. Então, para mim foi super importante saber que cada psiquiatra formado aqui, ele passava pelo menos 1 ano na Casa da Esperança, aprendendo a diagnosticar, a fazer programas terapêuticos e acompanhar a pessoa com autismo. Hoje, aqui no Ceará, nós já temos várias organizações que atendem, muitos profissionais que passam por nós, depois de alguns anos saem, formam suas próprias clínicas. Isso é importante, saber que o nosso saber ele foi se multiplicando, que tem mais gente, que era da turma, que hoje é concorrente, mas significa que existe mais suporte, mais oportunidades, mais opções para as pessoas com autismo e suas famílias aqui no Ceará. Ah, com certeza. E eu queria te perguntar, de 2012 para cá, que a gente está completando aí quase 10 anos dessa política, você acha que isso foi um grande avanço ou foi um avanço tímido? Qual a avaliação que você faz sobre essa questão do autismo como política nacional e reconhecimento do autismo como deficiência, enfim? É super importante, né? Porque a gente teve mais condições de lutar por inclusão na escola, ainda está muito longe dos nossos sonhos, sim. Muitas pessoas, ainda existe inclusão de faz de conta, né? Porque você não muda só com a lei, né? A gente sabe, mas a lei ela abre brechas para a gente fazer acontecer. Então, teve muito mais, principalmente as pessoas que estão na rede pública de ensino. Tem aqui mesmo no Ceará, a gente vê muita capacitação
dos professores para entender, para atender esse novo aluno, né? E, além disso, a gente vê a questão do BPC, que é uma coisa que hoje, eu acho que, para além do diagnóstico da opção, no momento de crise que a gente vive, é importante demais a gente poder garantir para essa pessoa e para a sua família uma renda extra que possa fazer frente, né, às terapias que precisa. Nem todo mundo tem, em todo canto não tem um lugar que atende como na Casa da Esperança pelo SUS, né? E a gente também não dá conta de todo mundo. E a questão das cotas, né? Para você ter uma ideia, no grupo Neurodivergentes eu tenho 3 estudantes, eu tenho duas médicas que eram do meu staff, da minha equipe, agora elas estão fazendo outras residências, que são autistas, mas a gente tem 3 estudantes de medicina, né, que eram egressas da casa e que estão fazendo, e graças à lei de cotas também, né, e assim, o número de pessoas também que têm conseguido trabalhar, né, por conta aí da convenção, também das adaptações razoáveis de que fala a convenção. Então, assim, é claro que a lei é muito importante e que a gente, espera que passe esse tempo meio tenebroso que nós estamos atravessando, que a gente sabe que teve um retrocesso grande, né, nos conselhos, nos órgãos que a gente tinha, voltar a sonhar com mais inclusão no nosso país. Ao longo dessa conversa, você falou bastante sobre o pioneirismo da Casa da Esperança, e isso me faz pensar que no Brasil, historicamente, em vários campos, muitas das ações sempre ficaram concentradas no eixo Rio-São Paulo. E muitas vezes há uma invisibilidade das outras regiões do Brasil, quanto mais longe de São Paulo, em muitas vezes ter o trabalho reconhecido. Sim. Hoje, olhando todo esse caminho, vocês sentem talvez uma menor visibilidade em relação à discussão do autismo no Brasil? Como é que é isso? Vocês acham que ainda a coisa é muito concentrada no eixo Rio-São Paulo ou até que não? Na verdade, eu acho que ampliaram-se, né, as outras possibilidades de atenção ao autismo. Eu não sei, por exemplo, eu sei que a Abraça tem uma atuação importante, né? No entanto, a gente sabe que com a maior visibilidade do autismo, a gente sabe que hoje tem pessoas que saem na televisão, que têm filho autista, e que às vezes passam informações que é normal que tenham mais visibilidade, né? Assim, como um dia eu tive aqui no Ceará e que isso ajudou a criação da casa, a gente sabe que também existem pessoas, e às vezes existem informações que não são as melhores. Às vezes o que é difundido não são as melhores práticas, não são as mais científicas, né? Existe essa história mesmo aí do eixo Rio-São Paulo, onde as coisas são mais vistas, né? Mas eu acho que a casa a gente já teve, como eu disse, a gente já recebeu estudantes da Universidade de Yale, principalmente quando o Amicrim dirigia lá o programa de autismo de lá. Então, assim, a gente recebe, às vezes, eu tomo um susto muito grande. Há um mês atrás, eu atendendo online uma paciente da Itália, e eu disse, quem me recomendou? Aqui a senhora é muito conhecida. Então, assim, meu livro foi traduzido já para o espanhol, assim, a gente não tem mais aquele furor do primeiro momento, porque a gente era um único, né, assim, e a maior entidade que tinha no Brasil. Mas eu acho que a casa se consolidou, né, assim, no sentido mais de uma prática clínica, mais científica, mais inclusiva, né, e a gente tem muito orgulho desse trabalho que a gente construiu nesses quase 30 anos, do conhecimento que foi produzido, dos livros que a gente escreveu, de todos os treinamentos, dos congressos nacionais, internacionais. E, assim, o mais importante não é tanto o reconhecimento da Fátima Dourado, do Alexandre Costa, do Alexandre Maiporanga. Eu acho que o mais importante é quantas vidas puderam ser transformadas nesse processo, quantos jovens estudantes se empolgaram com a causa do autismo e seguiram seus caminhos, quantas famílias costumam ser atendidas, quantos autistas tiveram orgulho de ser quem são, né, e puderam superar, às vezes, a depressão, a ansiedade, a tentativa de suicídio,
né? E agora a gente está estudando outros links, outras formas de entender o autismo. A gente começa a ver que o autismo não é azul, como a gente pensava, de todas as cores. Existiam as mulheres autistas, geralmente subdiagnosticadas e com sofrimento muito grande. E agora essa questão também das sexualidades e do autismo, né? Uma grande parcela das pessoas com autismo, o percentual de pessoas não hétero entre os autistas é bem maior do que entre os neurotípicos, né? Enfim, a gente está vendo, acompanhando outras coisas que estão acontecendo. Quanto mais autistas leves aparecem, né, mais a gente vê a complexidade e a abrangência desse espectro e a necessidade de mais pessoas entenderem isso e da sociedade acolher, né? Tem alguns livros que eu gosto, sempre indico, como Neurotribos, né, em que o cara, se você vê que se hoje você for no Vale do Silício, só tem autistas. Então, a gente muitas vezes define o autismo como uma condição que afeta a capacidade de se comunicar e interagir socialmente, e os autistas estão revolucionando aí a comunicação e a interação social dos humanos através das novas tecnologias. Então, a gente tem muito a aprender com os autistas. 30 anos depois, e como você mesma disse, parte da sua família está envolvida com o ativismo do autismo, e eu imagino que isso deva ser um motivo de muito orgulho. E olhando para trás, qual foi o momento mais marcante que você viveu nesse âmbito? Bom, nós tivemos momentos marcantes, trágicos e alguns momentos muito gratificantes, né? O trágico é no começo da Casa da Esperança, que logo depois que o Jordano foi colocado para fora, ele começou a morder a própria boca, e eu fui em todos os colegas profissionais e ninguém sabia o que era aquilo. Foi um momento muito difícil e que muita gente dizia: interna teu filho, vai cuidar dos outros, e, enfim. E a gente disse: não, nós somos uma família, se o barco afundar, afunda todos, ou se salvar, salvamos-nos todos. E outra vez eu me lembro que, conversando com uma pessoa bem conhecida no meio do autismo, que fazia uma defesa muito grande das residências terapêuticas, porque quando a gente morrer para um dos nossos filhos, mas a gente via que as residências às vezes abrigavam crianças bem pequenas, né, que os pais nem sonhavam ainda em morrer. E uma vez ela me disse assim: olha, quando o meu filho normal agora, depois que o menino está lá internado na residência, o meu filho normal pode levar as namoradas sem ter ficado ouvindo aqueles gritos. E os gritos do Jordano, os desafios que ele viveu, eu sempre disse que ele era o nosso diretor de departamento pessoal daqui da nossa casa, né? Porque as namoradas que foram surgindo ou se acostumavam com o autismo, muitas viraram profissionais, ou então os meninos casaram com profissionais da casa, de tal forma que a nossa família toda está envolvida com o autismo. Então, assim, teve esses momentos trágicos de grande desafio, um momento em que sumia a verba pública e a gente não sabia mais se ia ter Casa da Esperança no ano seguinte. Foram muitos momentos dramáticos, mas também o momento que o Amiclin chegou no Ceará e a gente nem sabia a importância do trabalho dele, assim, o quanto era, e quando ele passou um dia inteiro na casa, ele disse: eu conheci com certeza o maior projeto de autismo do mundo, e eu nunca vi ninguém trabalhar desse jeito, vendo um autista de cada vez e vendo que a gente não tinha contenção, que não tinha nenhuma medicação injetável, entendeu? E assim, quando ele disse aquilo, nós temos muito que aprender com vocês. Então foi um momento assim de muito júbilo, né? Da gente ver as maiores autoridades do mundo quando chegavam, de se encantar com o nosso trabalho. No momento que a gente começou a receber os novos médicos residentes, é um outro momento que eu considero de muito júbilo, das universidades nos procurarem como campos de estágio, né? Os prêmios que a gente vai recebendo, como o Prêmio Cláudia, né? Que a gente sabe que é o maior prêmio da América Latina, que a gente recebeu em 2014. Então, assim, tivemos muitos momentos. O Jim Sinclair, né? Que é um autista muito famoso e que também passou pela Casa da Esperança, foi na nossa casa. Enfim, quando eu li aquele Autismo, Outra Sintonia, a história do autismo, é muito bom ver que a gente tem grandes amigos aí nessa história, que o nosso trabalho ele foi recomendado não só por autistas que são
estão aí no mundo, apontando aí a importância da gente considerar a luta pelo respeito à neurodiversidade, mas também por técnicos, por clínicos, por cientistas, né, que têm olhado e têm apoiado e elogiado o nosso trabalho. Diante de tanto trabalho, há tempo para lazer e uma vida, assim, digamos, fora do autismo ou não dá? Eu acho que a gente não deixa de ser autista. Então, hoje eu digo sempre, eu reconheço em mim muita coisa, muita parte sensorial, por exemplo. Eu e meu marido, nós somos muito caseiros, a gente trabalha na Casa da Esperança, claro que a gente tem uma atividade cultural, a gente gosta de cinema, gosta de teatro, lê bastante, mas a gente não gosta também muito de barulho, de carnaval. Então, eu acho que o nosso lazer é muito estudar, pegar uma praia de vez em quando, comer um caranguejo, receber alguns amigos, a família, né? E eu acho que estar junto das pessoas que a gente ama, né? Que a gente acredita, né? E assim, eu estou um pouco adoentada e eu teria que tirar uma licença. Eu fui trabalhar ontem, meio doente, fiquei boazinha quando eu comecei a trabalhar. Então, assim, trabalhar no que a gente ama, no que a gente acredita, saber que a gente faz a diferença, que a nossa vida não é em vão, é uma alegria, muito grande, entendeu? Então, assim, eu acho que a Casa da Esperança é isso, é o meu lugar no mundo, é onde eu me sinto bem. É claro que o organismo às vezes cansa, mas eu gosto muito do trabalho que a gente faz e de estar lá, de participar, de estar aprendendo com aquelas pessoas. Todo dia eu aprendo com esse pessoal jovem, com esses autistas jovens que estão aí no imenso ativismo, nos ensinando a redefinir as coisas e com tudo que eles sofrem de opressão, de bullying, de discriminação, né? Acreditando que é possível um mundo novo onde eles possam ocupar seu lugar no mercado de trabalho, nas famílias, enfim, no amor e na vida. E como é de costume aqui no Espectros, entramos agora no quadro Bate-Bola, em que eu falo uma frase ou uma expressão e aí você responde algo correspondente a isso, tá? Então vamos lá. Uma palavra que te resume. Luta. Último livro lido. Amor à Moda de Deus. Uma viagem marcante. A última viagem que eu fiz para a Europa com meu marido, nos 25 anos de casado. A gente voltou, no outro dia o mundo acabou com a pandemia. Nossa. Mas a viagem foi ótima. Sua maior frustração? Não sei. Um medo? Morrer, eu tenho medo de morrer. Um defeito? Toda vida que o povo pergunta isso, a gente acaba dizendo uma qualidade, né? E eu tô querendo não fazer isso. Se eu ver aqui um defeito. Tem gente que diz que eu sou bem controladora, assim. Ao mesmo tempo que eu faço muita reunião e sou democrática, eu gosto de ver as coisas acontecendo, de ver se estão direito. Então, às vezes meu marido e meus filhos aqui dizem que eu quero controlar tudo. Um estilo de música? MPB, porque deve ser a idade. Eu adoro Chico Buarque, eu adoro Caetano Veloso, principalmente o Caetano. E eu gosto de música clássica, mas eu gosto de MPB, de bossa nova. Não gosto muito dessas novidades que estão acontecendo, não. Em termos de música. Artista favorito? Caetano Veloso. Um artista que você não gosta? Ai, tem que dizer. Que coisa mais deselegante. Eu não gosto de brega, desses novos forrós que estão acontecendo. Eu gosto daquele forró antigo, mas, enfim, as novidades musicais, aliás, o que tem acontecido em termos de cultura ultimamente não tem me apetecido tanto. Prato favorito? Camarão. Frase favorita? Não importa, é do Sartre. Não importa o que fizeram com a gente. O que importa é o que podemos fazer com o que fizeram de nós. Fátima, muito obrigado pela sua participação aqui no Espectros. Foi um prazer ouvir sobre a sua história, sobre a sua atuação. E fique à vontade, então, para poder falar algo final, falar o que tiver à vontade de dizer pra gente. Bom, eu que agradeço, é uma alegria muito grande, uma honra participar desse podcast. E
eu gostaria de aproveitar a oportunidade para quem estiver me ouvindo, para dizer, ouçam os autistas. Essa é a grande novidade do autismo no momento. Tem muito artigo novo sendo publicado, né? Muitas coisas acontecendo, muitas associações entre o autismo e outras condições que merecem ser revisitadas, mas, principalmente, escutem os autistas, o que eles têm a dizer. Eles têm me dito muito que, muitas vezes estão na universidade, e os professores falam tão mal do autismo como uma tragédia consumada, que eu já vi gente largando o curso, já vi gente ficando mais deprimido. Então, é muito importante. Eu li um livro que eu recomendo, né, que era Os Autistas de Viena, em Viena, na Viena nazista, e a gente via como o Hans Asperger e como as crianças autistas eram enviadas para a morte, né, por um regime que achava, como hoje ainda muitas pessoas flertam com o nazismo, que algumas vidas são tão desgraçadas que não são dignas de ser vividas. Então, vamos parar de ver que tem vidas mais dignas e menos dignas e ver que todos os seres humanos têm direito a serem respeitados como cidadãos plenos de direitos, né? Escutem o que os autistas têm a dizer sobre como que é diferente quem tem por exemplo, quem precisa de cadeira de rodas, às vezes precisa de uma rampa para ter acesso à universidade. Mas as principais mudanças que os autistas precisam, as suas rampas, são mudanças nas nossas atitudes, de respeitá-los como iguais, de deixar-lhes escolher o que gostam, de seguir seus próprios destinos. Eu vou terminar contando uma história que ela não é a mais comum, eu sei, a maioria dos autistas não é assim, mas que ela tem a ver com isso que eu disse até agora. Eu atendi há cerca de uns 3 meses um rapaz que tem 23 anos, está terminando ciências da computação, casado, que tem um belo menino autista também. E ele estava tão bem casado, apaixonado pela esposa, quando eu vi, eu disse, você está tão bem, meu filho. E ele não sai de casa, ele realmente tem uma fobia social bem intensa e tem problemas sensoriais bem graves, com barulho, com gente, com muita gente. E eu disse, você está ganhando bem? Ele disse, o que é estar ganhando bem? Eu digo, rapaz, assim, na tua área, se tu estiver ganhando 10 mil reais, tu está ganhando muito bem, que a crise no país está grande. Eu disse, não, doutora, no mês que está ruim, eu faço 40. Eu digo, faz inveja, então. Aí ele disse, ele é aficionado, ele tem hiperfoco em computação, ele não sai do quarto, ele não tem a vida social que os outros jovens da idade dele costumam ter, mas ele é muito feliz estudando ciência da computação e ele se especializou, o hiperfoco dele é a segurança da informação. E por conta disso, esse rapaz está ganhando muito bem, tem multinacionais e bancos como seus principais clientes. Então, muitas vezes aquilo que a gente pensa que é só um hiperfoco, uma mania que deve ser tirado para o jovem ser igual a todo mundo, é naquele hiperfoco que está a contribuição genuína que ele tem para ir para o mundo. Então, vamos ouvir mais os autistas e respeitá-los para que eles possam brilhar e dar a sua contribuição para a família, para a sociedade, para a humanidade. É isso, muito obrigada. E mais uma vez, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Nos encontramos em novembro. O Espectros é uma produção da revista Autismo em parceria com a Clínica Somar Special Care. Localizada em Pernambuco e com unidades em várias cidades do estado, a Somar Special Care tem o objetivo de mudar a vida das pessoas autistas com profissionalismo e amor.